os edomitas, né, toma a coroa do rei de Edom, estabelece como rei de fato em Edom, estabelece a sua influência sobre os moabitas, sobre os amonitas, né, sobre diversos povos que estavam ao redor ali na região e que passam a pagar tributo para ele. Então Davi entrega para Salomão um reino em ascensão. Um reino em ascensão. Só que para Salomão assumir este reino que estava em ascensão, foram necessários algumas movimentações políticas muito importantes. Então Davi começa um processo de grande ascensão, só que como já foi tratado aqui, a questão familiar entre Davi e Saul é muito diferente. Davi tem características pessoais muito boas, muito fortes, mas na questão familiar Davi é quase que um fracasso. A casa dele é um caos, a casa dele não está estabelecida, não é sólida como era a casa de Saul. Mesmo após a morte de Saul, você vê uma situação de unidade dentro da casa de Saul. Eles, mesmo diante da desvantagem de terem saído do poder, eles permanecem durante muito tempo, o que não acontece com Davi. Os filhos de Davi acabam entrando em conflitos muito sangrentos e internos, né? Amon, que estupra a própria irmã Tamar, Absalão comete aí esse fratricídio, né? Ele mata o próprio irmão, foge, depois ele é trazido por Joabe, porque Joabe entendia que ele teria as qualidades de ser rei, mas ele tenta usurpar o poder de seu pai, se insurge, né, contra Davi. Davi tem, de tal modo que Davi tem que fugir de seu próprio filho. Depois dessas situações, Joabe mesmo mata Absalão, o que Davi não queria. Davi não pretendia que ele fosse morto, mas Joabe toma essa atitude, entendeu que fosse melhor. As atitudes de Joabe vão minando a sua confiança diante de Davi, por causa de toda essa violência, essa agressividade com que Joabe resolve essas questões. Então Absalão é morto, Quiliabe não manifesta interesse ao trono, ou também morre em algumas circunstâncias que o cronista histórico não esclarece. E na linha sucessória surge Adonias. Adonias é naturalmente aquele que está na linha sucessória, na linha de sucessão, por ser mais velho. Mas motivos também que não são esclarecidos pelo cronista, a pretensão ao trono é dada a Salomão. Salomão é o preferido. Salomão está sendo preparado ao trono. E ao Adonias perceber essas movimentações, ele junta-se com Joabe, que já não era mais da preferência de Davi, em virtude das situações, já havia sido substituído por Amassa. Ele mata Amassa num momento oportunista, né, em que Davi estava necessitando dele. Davi então substitui por Benaia, tá certo? Então Joabe, que já estava preterido por Davi, apoia Adonias, né, que entende ser a próxima realeza, e entende que continuará desfrutando de vantagem, estabelecendo Adonias como rei no lugar de Davi. E Abiatar, que conforme já tratei aqui, sabia que a sua casa não permaneceria à frente das coisas do templo, porque Deus já havia falado por meio do profeta a Eli, tá certo? A Eli, de quem Abiatar era descendente. Então Abiatar sabia que a casa sacerdotal ia ser substituída. Então esses dois homens que são preteridos aí da administração de Davi estão dando seu apoio a Adonias. Estão tentando alçar Adonias ao poder para se manterem à frente da administração. Então Adonias tenta, num golpe de agilidade, de esperteza, autoproclamar-se rei e impor isso a Davi, impor isso a todo Israel. Num primeiro momento parece que ele vai lograr êxito, mas rapidamente as pessoas que estavam ao lado de Davi, aquelas pessoas que eram fiéis a Davi, por exemplo, o profeta Natã, tá certo? Benaia, que era o chefe do exército em substituição a Joabe, Zadok, que seria o sacerdote que substituiria Abiatar, tá certo? E Batseba, a mulher preferida de Davi e mãe de Salomão, começam a influenciar Davi a tomar uma atitude mais rápida, porque Davi já havia manifestado interesse na substituição dinástica com Salomão, estabelecer Salomão no trono em seu lugar, mas com atitudes ambíguas, apenas manifestando este interesse, tornando isso público e não agindo efetivamente. Então eles começam a influenciar Davi a tomar uma atitude mais séria de apoio a Salomão, em virtude da tentativa de usurpação do poder de Adonias. Com
com este apoio, com este conselho, né, essa tentativa de orientação, de esclarecimento a Davi acerca da gravidade da situação, Davi então manifesta-se em apoio a Salomão e termina com a pretensão de Adonias ao poder. Com a ascensão de Salomão ao trono nessas circunstâncias, vemos então que Salomão, mesmo assumindo uma nação que estava em franca ascensão ao poder, estabelecendo sua influência, seu domínio na região, ele tem que primeiro resolver questões internas muito sérias. O apoio de Davi foi fundamental. O apoio de Davi põe um ponto final à questão da sucessão. Salomão é estabelecido como sucessor do trono, mas há duas pessoas de forte influência que têm que ser neutralizadas. Com relação a Abiatar, ele é colocado em isolamento na sua cidade natal, tá certo? Na sua cidade natal, me esqueço, não me recordo agora o nome da sua cidade natal, mas ele é transferido para lá e é mantido em isolamento na sua cidade. Com relação a Joabe, ele e Adonias tentam se refugiar. Joabe agarra-se ao altar. Primeiro eles tentam convencê-lo a sair de lá, não saindo, ele é arrancado de lá e é morto, tá certo? E Adonias é mantido, ele é tolerado, não é morto ao primeiro momento por Salomão, ele é tolerado, só que ele é mantido sob vigilância, sob intensa vigilância. Ele, num primeiro momento, demonstra ter aceitado a situação, mas com o passar do tempo, ele começa a dar amostras de que aquilo não era tão tranquilo para ele, principalmente quando ele chama Simei. Ele chama essa figura que estava ligada à casa de Saul e que, ao ser associado a Adonias, ao estar presente ali em Israel, Salomão, a conselho até de Davi, trata de deixar muito claro a Simei de que a sua condição lá não era das mais tranquilas, não era de sua confiança, e que ele teria que ficar limitado ao território de Jerusalém. Ele não poderia deixar Jerusalém, com medo até Salomão, temendo até por maquinações políticas que Simei pudesse criar em relação às 10 tribos do norte. Então ele diz que Simei teria, uma vez estando ali, apresentando-se ali, teria que permanecer em Jerusalém. Simei acaba falhando numa situação em que 2 escravos dele fogem para Gaza. Ele vai até lá resgatar esses escravos e, ao voltar, dão notícia a Salomão, que chama-o à sua presença, cobra dele, inquire ele em relação a esse descumprimento das suas ordens, e diante disso acha a ocasião de eliminar esse obstáculo, né? Então Adonias é mantido sob vigilância, Simei, que havia sido convidado por ele, é morto, e Salomão estabelece, inclusive após a morte de Simei, o cronista deixa muito claro que desta forma Salomão estabelece-se no poder. Então não resta dúvidas para quem quer que seja acerca de quem havia assumido o trono no lugar de Davi. O trono está agora nas mãos de Salomão. Salomão estabelece-se como monarca sucessor. Está firmada agora a sucessão dinástica. Israel vê-se agora, neste momento, submetido a uma nova forma de governo, de fato, a monarquia estabelecida com uma linha dinástica, né, e não mais uma eleição de pessoas conforme um pressuposto carismático, né, o que havia acontecido exatamente na questão de Davi. Isso não é repetido na questão de Salomão. Isso irá ressurgir quando Salomão tentará colocar o seu filho no trono, o que de fato será colocado, mas haverá uma quebra da aliança com um retorno da questão da eleição do monarca a partir dos pressupostos carismáticos com a pessoa de Jeroboão. Então, num primeiro momento, Salomão está estabelecido no poder, através desta situação, dessas atitudes. E com Salomão no poder, vemos aí algumas coisas muito importantes que são empreendidas por Salomão. Primeiramente, Salomão é confirmado a realeza em Gibeão, ou Gibeon, tá certo? Salomão é confirmado a realeza neste lugar. Este lugar está muito ligado ao ministério de Zadok, tá certo? Não é o templo
em Jerusalém, mas ali em Gibeon estava o altar, herança do tabernáculo construído por Moisés, estava neste lugar, nessa região. O templo não estava completamente pronto ainda havia algumas, ainda estava em curso, né? Estava ainda a estabelecer-se como local definitivo de adoração. Havia ainda alguns outros locais, algumas outras sedes que eram de muita relevância, por exemplo Gibeon, onde Salomão foi levado para então ser consagrado pelo profeta Zadok, com o apoio de Benaia, chefe do exército, e com o apoio do profeta Natã, aquele que estava ligado diretamente à casa real de Davi. Então Salomão é ungido neste lugar, este lugar que é bastante significativo para o povo ainda nessa situação, tá certo? E após isso, Salomão estabelece alianças com o rei Irão de Tiro, tá certo? Uma aliança muito importante para o governo de Salomão, porque Irão irá fornecer tanto questão de materiais importantes para a construção do templo, tá certo? A construção do templo, onde será o centro do culto e o grande centro administrativo de Israel, tá certo? A vida de Israel, a unificação deste reino de Israel em torno do templo, que será construído por Salomão. Davi pretendia construir, mas foi impedido por causa das suas batalhas, suas guerras, né? As mortes que estavam na sua mão, em virtude dele ter essas características muito acentuadas do guerreiro, e Salomão não ter se empregado tanto na questão do rei combatente, o rei guerreiro, mas sim do rei administrador, característica também do próprio pedido que ele faz a Deus no início, né, na confirmação da sua realeza. Ele pede a Deus sabedoria, e Deus dá-lhe não somente sabedoria para entrar e sair no meio do povo, como ele mesmo diz, mas também lhe dá riqueza, também lhe dá poder, lhe dá o governo sobre os povos, né, que estavam à sua volta, o domínio sobre os seus inimigos, a partir da sabedoria, a partir da inteligência com que Salomão agiu. Então Salomão pediu sabedoria e Deus lhe deu muito mais. Então com essa sabedoria, por exemplo, Salomão pôde construir importantes alianças. Infelizmente essa sabedoria não será tudo, porque Salomão, o que terá em sabedoria, faltará em fidelidade. Então Salomão mais à frente acaba sendo extremamente infiel para com o Deus que o colocou no poder. Mas ele tinha sabedoria e soube usar muito bem, principalmente nessa questão da administração do reino de Israel e do estabelecimento de importantes alianças. Com Tiro, que Irão, o rei de Tiro, lhe fornece materiais importantes, cedro do Líbano, materiais importantes para a construção do templo e depois do palácio, importante palácio que ele constrói. Irão também lhe fornece mão de obra especializada, importantes engenheiros que vão trabalhar nestas obras para Salomão. E outra aliança fundamental para Salomão é com o rei do Egito, tá certo? Estabelece aliança com o Irão de Tiro e casa-se com a filha do faraó Siamun, da 21ª dinastia do Egito. Então, alianças importantes estabelecidas aí por Salomão, que irão contribuir para o fortalecimento de Israel e a expansão das suas fronteiras, a tal modo que nunca se verá mais, a não ser no tempo do milênio, o tempo escatológico, em que Israel alcançará toda a sua dimensão territorial para o qual foi planejado, para o qual foi projetado, né, debaixo da promessa de Deus. Então, este é um dos planos mais importantes, um dos aspectos mais importantes do reino da realeza de Salomão: o estabelecimento de importantes alianças, o fortalecimento do comércio exterior e das influências de Israel no âmbito internacional. Salomão realizará isso no reino de Israel. Por exemplo, Salomão edifica o templo, tá certo? Com a colaboração de Irão de Tiro, que envia materiais e envia homens especializados, e a convocação de escravos dentre a população autóctone, aqueles que haviam restado das tribos cananeias depois da invasão de Israel, são colocados na situação de escravos para trabalhos forçados, cortando pedra, carregando lenha,
fazem os trabalhos mais duros, mais difíceis, e os israelitas que são convocados para participar também do trabalho, mas numa outra condição, numa condição de